é necessário um incentivo, é entender que eu vou gastar mais horas de projeto num momento preliminar que eu não estava habituado, e quando chegar, por exemplo, numa etapa executiva, eu vou gastar muito menos horas, porque eu já tive todo o pensamento que eu estava. Como é que eu vou fazer funcionar? Como é que eu vou fazer esse detalhe? Como é que eu vou fazer tal coisa? Isso vem antes. E o executivo, o projeto executivo, ele acaba virando só um acabamento. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Nosso time aqui, Carlão. Eu tô engolindo aqui, você viu que eu me apresento? É pra pegar você, não pulo. pegou na Ares. Aí começou bem. Começou bem. Um abraço pro Dô, que hoje não pôde comparecer. E hoje mais uma convidada ilustre, Clara. Clara é arquiteta, tem muita experiência aí na utilização de programas ou softwares, né? BIM e tudo mais. Vamos bater um papo bem legal aí. Seja bem-vinda, Clara. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, poder estar presente. É um prazer muito grande poder participar de uma experiência dessa com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Nossa, obrigado, viu? Bom, gente, eu sou arquiteta, sou formada há quase 10 anos. Trabalho com software desde 2009, 2010. E hoje em dia a gente trabalha com um chamado BIM, né? Que não é um software só, são vários softwares, cada um na sua especialidade, né? Para poder compor um modelo de construção que agrade toda a linha de construção da construção civil mesmo, desde um planejamento até o pós-obra. Até o pós-obra. Exatamente, digamos que é um passo a passo para você ter uma economia, uma qualidade, né? Sim. Tudo junto, caminha junto, né? Prazo, custo, então acho que vai ser bacana o bate-papo hoje sobre BIM, uma coisa muito importante, né, seu Carlos? Tô vendo que eu O me senhor vai lasquei, aprender mano. bastante hoje. Se Du, lascou não, pô. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Se você precisar de alguém de informática, viu, Clara? Eu sou o cara de informática. Pode mandar tudo aí, que eu sou bom pra caramba nisso daí. Claro, o meme já vem pronto, né? Já vem pronto. Vambora, vamos, Dudu. Não, Du, antes de O você golpe tá aí, improvisar- cai quem quer. Claro. Exatamente. Posso contar o caso? Não, tipo, Claro. não é nem um caso. O É senhor tem que 15 bastidores. segundos. Pra começar bem, a Clara começou com esse negócio. Pra mandar uma foto, ela foi lá. Um olha pro outro e fala JPG. Eu falei, eita, peguei esse cara, sei lá, se é JPEG, JPG. Qual que é o sobrenome dele? Falei, eita, eu conheço esse cara aí, é o Jefferson. A empresa do nosso Marco. Não, é o Jefferson, eu tinha o Jefferson. Aí, não, mas manda no outro formato, aí tinha um Illustrator. Aí eu falei, nossa, esse daí é um... Bom, então já começou desse jeito. Hoje eu vou dar trabalho. Já, ó, Clara, hoje eu vou dar Não, trabalho. tá ótimo. É bom que dá assunto, dá corte. Mas para começar, assim, vamos do básico, né? Qual que é a importância do cliente visualizar o projeto com maior qualidade por conta da ajuda aí dos softwares que traz uma visibilidade totalmente diferente daqueles antigos projetos só no papel, só desenho. Sim. Bom, hoje em dia a gente consegue, através do BIM e de softwares, todos os softwares que compõem essa tecnologia, a gente consegue um planejamento de obra muito mais correto. Então, a partir desse tipo de modelagem, o cliente consegue visualizar tanto 3D, quanto informações referentes a custo, as planilhas, mobiliário, tudo isso ele consegue ver previamente. Então, na hora de fazer a obra, todos os detalhamentos, encaixes, já está tudo pensado numa etapa anterior a um projeto executivo, por exemplo. Então, é uma coisa que você antecipa problemas, que problema em obra é custo.
Exatamente. Não tem meias palavras. Deu problema em obra é custo. É demolir e refazer, é alguma coisa que você não pensou, que você não previu, e aí você tem que correr atrás num momento que o dinheiro já está contado, ou você já tem todo um planejamento que foi furado, e isso tudo é custo. Então, esse planejamento, o BIM, ele vem para antecipar isso numa etapa que ainda não dá gasto, Sim. justamente para você trazer esse benefício para o cliente. Pô, legal. Essa previsibilidade. Sim. Sim. Para as pessoas entenderem o significado de BIM, seria... BIM é uma sigla em inglês que significa Building Information Modeling, Certo. que é o modelo da informação para a construção civil. Ah, legal, bacana. E assim, tipos de profissionais que... Eu não sei se eu posso falar que devem fazer esse curso, mas assim, você acha que tanto engenheiro quanto arquiteto Sim. devem fazer esse tipo de curso para trazer mais qualidade, mais... Sim. BIM a gente fala que é uma tecnologia, né? Não é um software específico. A gente tem vários fabricantes Sim. e várias marcas famosas de softwares em BIM. Então, como ele trabalha durante toda a cadeia da construção, você pode ter arquitetos, engenheiros, até pessoas ligadas a orçamentistas, administrativos, que podem fazer cursos de programas que integram nessa tecnologia. Sim. Então, por exemplo, eu sou arquiteta, eu trabalho prioritariamente com interiores hoje. Então, a minha preocupação é muito mais com os acabamentos ou com umas questões de ambiente já construído. Certo. Se a gente pensa no engenheiro civil, ele vai, pensando no engenheiro civil que atua na construção, ele vai trabalhar com essa previsibilidade nas estruturas, na infraestrutura mesmo, hidráulica, elétrica. Então, ele vai ter outras preocupações que se encaixam dentro do software BIM Exatamente. específico daquela área. Acaba sendo um método de construção, o BIM. Tem um passo a passo, digamos que assim, né? Desde a época de projeto, planejamento. Sim. Pô, bem legal, Agora, né? deixa eu tirar uma dúvida. Eu sou leigo, completamente leigo nessa questão, né? Deixa eu só tomar uma água, porque senão Ah, vai que eu Ele não é tão engasgo. leigo, ele é um curioso, um admirador, curioso. Mas eu sou o cliente. Perfeito. Cheguei para Clara. Clara, olha só, eu tenho aqui Vamos imaginar que o projeto seja do zero, tá? Uhum. Eu tenho aqui um terreno tanto por tanto, e passo essa bola para você, né? Na prática, como que significa Como isso? funciona, Como que funciona, né, o né? fluxo Bacana. de trabalho? Bom, o cliente chegou, olha, geralmente ele chega com escopo, né? Ele já chega com escopo, se não bem definido, levemente desenhado já, Sim. né? Uma casa, é um sobrado, quero piscina, Gostaria de assim. assim, assado. Assim, ele já chega mais ou menos com o que ele quer. E aí é feito um projeto básico. Com as aprovações de projeto, a gente vai começando a detalhar as informações. Então, qual é o benefício disso? Ele vai para a obra com um projeto fechado já. Então, ele não tem o custo de refazer as coisas em obra. Isso já é uma coisa maravilhosa, porque é tempo e dinheiro. E, além disso, ele consegue visualizar o projeto antes. Então, o BIM, os programas, os softwares de arquitetura, para BIM, eles são 3D. Então, você consegue extrair tanto os desenhos quanto uma maquete. E essa maquete pode ser exportada, por exemplo, para programas que fazem fotorrealismo. Sim. Então, ele consegue visualizar os ambientes exatamente como eles serão construídos. Seria como se fosse renderizado? Como você se disse? ele é renderizado. Sim. Então, as imagens são renderizadas, é possível fazer vídeo, é possível... hoje em dia, o pessoal até passear por dentro da maquete, já modelada. Exatamente isso. Se Dá. tour virtual também. Sim. dá com VR. Com a tecnologia hoje em dia, o Carlão já tá pensando já... Não, eu vou Você me conhece esse segurar. olhar, né? Eu conheço, Você claro. conhece esse olhar. Ele já tá pensando em outras coisas, ele andando já no meio da casa Mas dele. é exatamente Não, isso. vou falar que não é possível. É possível, Aí sim. é assim, bom, tá bonito, tal, você fez o teu trabalho, 3D, como que é? Renderizou, Renderizou, o cliente isso. aprovou. Tudo certo, tal, pá. Aí eu vou, também no dia a dia nosso, que a gente sabe que é mais ou menos isso, né? Já existe uma dificuldade muito grande de
eu não vou falar nem a dificuldade do profissional, mas eu vou falar o cliente malandro. Isso. O cliente malandro. Aí o cliente malandro, ele Não pega... seja um cliente malandro. Escutem, pelo amor, Não, escutem. eu vou falar porque eu sou assim, eu sou o cliente malandro. Você é o cliente malandro? Sou malandrinho e sempre me lasco no final. Não tem jeito. Você falou uma coisa de economizar, a malandragem às vezes dá errado. Não. Né? Porque é o seguinte, aí tá bom, um baita de um projetão, né? Vou economizar com um projeto. E aí eu pego um profissional que não sabe ler o projeto. Ele é fácil de leitura, esse projeto? Ele porque o que acontece? Aí, a gente tem que dar um passo para trás, para dar 2 para frente, que é, se você vai investir, porque esses projetos, eles são projetos que demandam tempo para serem desenvolvidos. Então, eles tendem a ser com um custo um pouco maior do que um projeto que não é dessa tecnologia. Só que a tendência é, o que você, não mais até do que você economizaria na obra, você acaba tendo essa economia no projeto. Ok, vou gastar mais no meu projeto. A equipe de obra, ele tem que, assim, independente de você contratar um BIM ou não, ele vai ler um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia. Sim. Então, o profissional da ponta que vai construir, independente da tecnologia usada antes, ele tem que saber ler um projeto de arquitetura. Ele tem que ter um conhecimento prévio de leitura de planta, corte. O BIM facilita porque a mesma maquete que eu entrego para o cliente visualizar, eu posso entregar para a obra. Então, ele pode, de uma maneira interativa, abrir a maquete, clicar na janela, por exemplo, e falar, essa janela aqui é uma janela de alumínio, tanto por tanto, tem veneziana integrada, não tem, ou peitoril dela é de tanto. Então, essas informações, elas também estão inseridas na maquete. Só que isso não livra o profissional de saber ler um projeto de arquitetura, Sim. de estruturas. São ferramentas que vêm para facilitar, Sim. tanto na ponta, que é a mão de obra, tanto para o cliente também, para conseguir visualizar, que ele não tem tanto conhecimento, mas chega lá na ponta lá, é o que ela falou. Às vezes você não tem esse controle, né? Sim. Vai de pessoa para pessoa também, Porque o né? malandro aqui foi lá e contratou um cara que, né? Aquele cara para economizar um pouquinho mais, eu gastei um pouco mais, vou economizar aqui e no final das contas que, né? O negócio acaba não saindo. Eu tô falando isso porque, assim, na prática, vou dar um case real, inclusive, disso daí. Um baita de um projeto, do nada, né? Mas não com essa modalidade do BIM. Mas, cara, que uma outra empresa um pouco mais qualificada na questão de entendimento do projeto teve que assumir uma bronca desde a fundação. Porque você pega o projeto da fundação, se o profissional lá na ponta não entende direito as leituras, e eu imagino que o BIM está aí justamente para poder facilitar essa leitura de tudo que é aspecto, porque você pode fazer, eu imagino que você consiga fazer e entender esse projeto de várias maneiras. Não fica só no papel, né? Não. Eu tenho a possibilidade de utilizar um 3D, talvez uma planta renderizada, é isso, né? Sim. Então, assim, e o cliente teve que ter o gasto de praticamente contratar dobro, né? uma outra empresa e recomeçar. Porque às vezes o Denner pode falar até um pouco melhor, coisa de centímetros que você começa errado numa fundação, Nossa. você acabou com o projeto, Sim. né? Né, Denner? Exatamente. Isso é um case real mesmo que passou, né? Onde fizeram todos os projetos, todos os procedimentos, mas contratou uma mão de obra um pouco desqualificada e acabou errando na fundação do cliente. Então, é o que você falou, teve perda de custo. Eu sou, para vocês terem uma ideia, contando outro caos. Não, Indo assim, mas os causos são legais, né? Nessa linha, eu sou de Campinas, eu estudei na Unicamp. No centro do campus, tem um prédio que está condenado, porque esqueceram 2 pilares. Ai, Na que faculdade. Dentro do campus. Que bonito. Porque os projetos eram... a gente fazia um estudo preliminar dentro do campus, isso passava para uma empresa, um escritório, fazer o executivo e tudo mais, e voltava,
E aí tinha-se uma licitação para a construtora fazer, né? O executivo efetivamente. Sim. Não foram locados 2 pilares e o prédio está condenado. Sim, parou onde parou e... Isso estamos falando hoje. Hoje, eu me formei faz um tempo, mas Ainda assim é recente, é uma história recente do Eu não campus. vou mais lá. Não, tá tudo de pé. Fala com o prédio que eu já Não, não mas entro mais lá. Não vou. Mas tá fechado, ninguém entra. Ai, Ninguém ai. Mas eu acho que o X da questão é a visão do quanto vale a pena você fazer o investimento correto, né? Que acho que entra também a questão da mão de obra qualificada ou não. Sim. Porque Sim. você tá num comparativo entre você planejar bem, e aí você planejar bem talvez tenha um custo um pouquinho maior, Sim. como a Clara falou. Só que em contrapartida, aquele custo um pouquinho maior que você gastou aqui no início, você vai até o final do projeto sem ter nada fora do eixo. É. Aquilo. Tudo previsível. É, O contrário, você economiza no planejamento, você não planeja tão bem. Por não planejar tão bem, durante a execução, até o final, você pode ter custos extras que às vezes pode até ser maior do que o que você gastaria um pouquinho a mais sim. no planejamento. E aí entra também a questão de, se você planeja muito bem, você não vai na mão de obra errada. Você Exatamente. planejou muito bem. Você já previu tudo. Exato. Então é a visão de, gasto agora e não gasto mais até o final, ou não gasto agora e corro o risco de gastar a mesma coisa ou até mais durante a execução. Esse é o pensamento. É a mesma coisa, tem aqueles prédios, desculpa. Não, Tem pode aqueles falar. prédios construídos super rápidos na China, no Oriente e tudo mais. Isso acontece porque há um planejamento Exatamente. prévio gigantesco e quando vai para a obra, é quase um Lego. É só montar. Porque Exato. todo esse planejamento é feito antes. Exatamente. Eu posso Não, pode falar. Eu posso dizer, de maneira leiga, só fazendo uma analogia, eu posso dizer que é como se, através do BIM, você construísse uma linha de produção. As coisas só vão acontecendo de acordo com o que já está lá previsto e Se a cadeia você inteira, vai só seguindo. se a cadeia inteira de projeto é feito em softwares BIM, sim. Chega no final, a gente até tem um termo que você pode ter o que a gente chama de edifícios irmãos, que você modela um edifício idêntico, gêmeo, ao que vai ser construído. Uhum. E aí você tem uma previsibilidade absurda. É só se algo assim sair muito fora da curva. Mas você pode modelar idênticos. Não, legal. Trazendo um pouco pro BIM, eu cheguei eu lembro que eu estudei um pouco isso na época da faculdade, conversando com o pessoal assim, e o BIM tem uns procedimentos que a gente fala e aí chama de 2D, 3D, 4D, vai até o 7D. A gente tá falando de planejamento e, se eu não me engano, o 4D é o planejamento. Certo? É que a ordem dos Ds, ela varia um pouco Varia? de quem estuda, de estudioso para estudioso, né? Até o 3D é fácil, porque a gente tem o 2D são as plantas, os desenhos, o 3D é a Planta maquete, baixa, exatamente. e aí a gente tem depois. Eu não vou falar na ordem, porque como tem essa divergência, eu vou falar os que eu Só lembro os- agora sim, de... que são, né? Que é orçamento, entra também nos Ds, colocar isso na linha do tempo, de forma a ser a previsibilidade da construção. Tem a manutenção predial, que entra na parte de pós-obra. Sim, E, falei 6, né? Falta 1. é o planejamento. Planejamento da obra. Planejamento. Aí tem toda essa parte, são todos os Ds, né? Digamos Hoje em que dia são os falam- pilares São os pilares. do BIM, que Isso. é projeto 2D, 3D, falando Sim, na ordem, né? Planejamento. Planejamento, custo, cronograma Custo. e manutenção, Manutenção. que é o E é o pós-obra, pós-obra. que é importantíssimo também. Sim. Tinha pessoas e políticas também, né?
Ah, com certeza, deve entrar nisso também. Também entra. Falam que são vários pilares, né, que a gente fala. São os métodos que você... É um norte, né, para você conseguir trabalhar, para entregar com O qualidade. máximo que eu sabia era o XD. O máximo. Do 3D até o XD melhorou bastante. Aí vocês estão me falando 7. Meu, eu tô até com medo desse filme novo do James Cameron lá, o Avatar 2, né? Que ele queria criar uma tecnologia D que não precisasse de 3D óculos. sem óculos. Né? 3D sem Então, óculos. já chegou no 7D. Nossa senhora! Já. Nossa, tá de brincadeira comigo, né? Não, mas é legal isso daí, né? Você vê assim que a tecnologia ela ajuda bastante. E assim, o entendimento é que a preocupação é durante, né? E também o pós, porque o pós às vezes as pessoas não valorizam muito, né? Não. É só pensar em garantia. Quando a gente fala de pós-obra, a primeira coisa que me vem à mente é a garantia. Você tem garantia de esquadrias, você tem garantia de pintura, você pode colocar no seu projeto ou no seu manual que a pintura do prédio tem uma garantia de 2 anos, a parte de fachada. E aí, sei lá, se o cliente em 2 anos não quis fazer a pintura externa e te acionar, você fala, olha, tá fora da garantia e tudo mais, porque todas essas informações, elas podem ser inseridas dentro do modelo, e esse modelo pode ficar com o cliente. Agora, imagina que legal, você tá andando, né, manutenção predial, Sim. tô lá com meu tabletzinho, porque, né, estamos falando de tecnologia, não tem mais folha e papel. Tô lá com meu tabletzinho andando, aí uma escola, um professor fala, a porta da minha sala não tá funcionando. E aciona, aperta um botãozinho próximo à porta. No meu tablet vem uma notificação, a porta, número tal, número de série tal, garantia tal, pintura tal, não está funcionando. Então, eu tenho esse controle de qual é aquele elemento, porque eu tenho tudo isso mapeado previamente. Vem o descritivo daquele item. Então, Legal. essa manutenção predial, esse pós-obra também facilita muito. Quando você tem tudo feito, pensado para isso. Porque tem isso também, né? A gente, se tiver alguns arquitetos, né, assistindo, eu vou falar baixo, porque senão eu vou ser apedrejada na rua. Usar software com tecnologia BIM só para modelagem e e desenvolver planta, corte, fachada, essas coisas, esses desenhos, não é BIM. Você está usando um software para modelar o seu projeto e extrair desse software os desenhos. BIM é uma coisa um pouco além Mais disso. abrangente. Ele vem apenas por um nível de software e não de metodologia. Exatamente. Porque tem muitas informações que podem ser inseridas que, né, no uso cotidiano, às vezes as pessoas não absorvem isso. Eu acho que ficou bem claro isso, né? Essa frase esclareceu muita coisa. Bem legal mesmo. E para você, assim, é mais comum o quê? Aparecer que tipo de projeto? Eu já trabalhei com a parte de arquitetura como sendo o nervo central do BIM, mas eu sempre ainda não tive a oportunidade de trabalhar com, por exemplo, os complementares, projetos complementares, na mesma metodologia. Então, sempre que eu trabalhava com arquitetura, eu tinha que exportar isso em outro formato para que o engenheiro civil, o engenheiro eletricista pudesse fazer os projetos deles, por exemplo, numa metodologia CAD. Sim. Né? E aí eles me devolviam e aí era modelado para que mantivesse o centro do BIM. Então... Você acha que o BIM existem cursos de BIM, né, para as pessoas estarem fazendo? Sim. Você acha que as empresas deveriam investir mais? Construtoras, escritórios de arquitetura, devem investir porque para melhorar? Porque eu vejo por um todo, né? Não é só uma pessoa que tem que fazer. Eu acho legal a empresa inteira saber que você implementa aquela metodologia na sua empresa. Você acha que é fundamental as empresas investirem mais nisso para ter mais tecnologia, mais informação, mais... Assim, o BIM, a tecnologia BIM, eu acho que é um caminho sem volta. Assim como a gente saiu da prancheta para ir para o CAD, a gente vai sair do CAD em algum momento para ir para o BIM, entende? Porque eu acho que o mundo está cada vez mais tecnológico. Sim. E cada vez mais previsível.
Então, mesmo as políticas públicas, elas já estão incentivando isso. Então, eu acredito que em algum momento todo mundo vai acabar migrando, eventualmente. Mas eu acho que é um incentivo, é necessário um incentivo, é entender que eu vou gastar mais horas de projeto num momento preliminar que eu não estava habituado, e quando chegar, por exemplo, numa etapa executiva, eu vou gastar muito menos horas, porque eu já tive todo o pensamento que eu estava. Como é que eu vou fazer funcionar? Como é que eu vou fazer esse detalhe? Como é que eu vou fazer tal coisa? Isso vem antes. E o executivo, o projeto executivo, ele acaba virando só um acabamento de uma coisa que foi pensada antes. Então, é inverter a lógica de projeto. Então, eu acho que é nisso que as pessoas, os profissionais da construção civil ainda não viram vantagem, porque a gente está habituado, imagina, são séculos de faz uma planta mais simples, faz um 3D, faz alguma coisa, apresenta, o cliente aprova, e aí é aquela correria insana para entregar o executivo, né? E é uma inversão de tempo nisso. Eu ri por um motivo. Nós voltamos para um problema que recorrentemente a gente esbarra aqui, conversando com os nossos convidados. Em todos os episódios. Nós voltamos para a questão da construção social. Porque, no grosso modo, o que estamos falando? Que a gente é remediatista em vez de planejar e prever. Então, assim, a gente não se preocupa como sociedade. Não a gente não se preocupa em prever e planejar. A gente só remedia as coisas. Sim. Tem uma frase, eu vou parafrasear um professor da USP, que eu tive a oportunidade de fazer uma matéria com ele. Não vou lembrar o nome dele agora, é uma falha, mas... Depois vai para os comentários. Depois vai para os comentários o nome. Que é... Ele falava assim, enquanto a política pública e a construção civil tratar o problema de moradia, por exemplo, que é um problema de escala industrial, como algo manufaturado, não vai resolver. Porque escala industrial tem que ser tratado com soluções de escala industrial. Então, é nisso que a gente esbarra um pouco. E aí, se a gente está falando de indústria, a indústria, por exemplo, automotiva, ela é muito mais planejada do que a indústria da construção civil. Exato. Então, a indústria da automotiva, por exemplo, né, um exemplo que todo mundo aqui gosta de carro, eu também, e a gente tem os modelos de carro sempre são planejados com anos de antecedência. Justamente para na hora de chegar na produção, eles só serem produzidos. E é uma coisa que a gente não tem hoje. Pelo que eu entendi de tudo que você já explicou do BIM, da metodologia, até concordando com o que o professor disse, eu vou até mais longe. Eu não sei como que o mercado ainda aceita não trabalhar com a metodologia BIM. Pela ótica do quanto ela é completa e do quanto ela proporciona. O movimento é tipo assim, nós já estamos atrasados. Nós estamos falando de algo que já deveria ter acontecido lá atrás. Já. O mercado não deveria permitir mais que não tivesse nenhum trabalho sendo desenvolvido fora dessa metodologia. Mas é uma questão de comodidade também, né? Assim, é difícil você virar uma chave do dia para a noite, né? Então... Sim. E aí essa correlação com a questão do automóvel, que aqui acho que dá para se fazer sim, nesse exemplo, é assim, acompanhar. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas montadoras, né? Mas um projeto num carro, quando ele sai do zero, ele tem um processo, mas que é muito complexo. Porque você vem de um desenho, de uma ideologia, de alguém que está imaginando alguma coisa que sei lá, pode ser futurista. Isso daí vai passar, cara, para dentro de uma tecnologia que vai colocar aquilo num formato, né? Para entender se aquilo é viável ou não. Depois desse processo, é o que você estava falando, que, cara, depois de pronto isso, o próprio sistema ele começa a entender, e hoje a tecnologia ela trabalha muito com a questão do 3D, então você tem várias oportunidades através dos óculos de fazer uma simulação daquilo que você está fazendo, até virar uma maquete, até chegar para a rua, até depois ter...
E tem um outro detalhe que a gente coloca no meio aí de tudo isso, né? Porque cada parafuso conta. Cada parafuso conta. E cada parafuso, um parafuso, pode ter o custo quase irrisório. Quando você fala de milhões de parafusos, Eu acho que é o custo case muito na Tóquio, não é? Na diferenciado. Tóquio. E entender, Na- e na entender o Toyota. seguinte, quando você fala a frase cada parafuso conta, é mais complexo do que apenas custo. Cara. Cada parafuso conta no custo, na previsibilidade de durabilidade, de força, de tudo que você tá, de tudo. E aí, olha só como que é a evolução, que eu acho que é aí que é o legal de fazer essa correlação, porque olha a evolução. A gente saiu de carros antigamente, lá na década de 50, 60, 70, Uhum. que eram praticamente desenvolvidos com ferro, com aço, com para-choque para segurar mesmo a batida. E hoje, a tecnologia ela é tão evoluída que o carro ele trabalha boa parte da estrutura dele, às vezes é de fibra, algumas vezes é de plástico. Quando você tem um acidente, os caras conseguem simular o acidente para que aquilo seja menos prejudicial para a pessoa que esteja dirigindo. Mas olha quanta coisa que a gente está falando De avanço, né? que tem para você sair de, aí eu imagino, de um processo BIM, de uma casa de alvenaria, para pensar em outros processos que podem ser diferentes, Sim. né? Que em escala de produção pode sair muito mais em conta e muito mais rápido, Sim. né? Então, é muito louco, gostei. Mas é exatamente De isso. certa forma, além de todos os benefícios que nós já falamos, é ainda facilitar a evolução do segmento como um todo. Mas é exatamente isso. A gente tem, hoje em dia a gente já tem tecnologias de construção que não são tijolo, não, ainda tem, obrigada. Que não é mais tijolo, nem... A gente tem, imagina, gente, estrutura metálica, uma coisa super leve, é literalmente um Lego. A gente tem steel frame, a gente tem outras tecnologias, steel wood também, que elas entram para a construção civil e a gente não explora. Porque ou a gente não tem mão de obra qualificada, ou a gente ainda não tem um processo bem desenvolvido, Muito bem desenhado. muito bem desenhado, Mas por aí conta disso. Você acha que a gente não tem tudo isso avançado porque tá faltando chegar a informação, o acesso nas pessoas, ou a gente vai esbarrar na educação de novo? Você acha que... Acho que é um combo. Porque a gente ainda tem um custo elevado, um pouco mais elevado, justamente porque não é popularizado. É uma coisa muito de nicho ainda, muito específica. A partir do momento que isso disseminar, vai ser muito mais fácil. Porque você imagina, você poder escolher sua casa num catálogo. O tipo de construção. O tipo de construção no catálogo. Isso que E você aí... falou só alguns, porque tem diversos Nossa, tem tipos. vários. Tem de isopor, tem container, e Tem por aí vai. vários. Mas aí também, agora, vamos imaginar o cara do dia a dia aí. Vamos sair um pouco mais da questão de produção, mas vamos imaginar para a questão individual. Sim. O BIM, ele ajudaria, todo esse planejamento que se faz através da tecnologia, ele ajudaria a diminuir o custo, por exemplo, de uma obra comum? Um exemplo. Eu vou lá, vou construir um sobrado, Perfeito. certo? Eu tenho algumas opções. O que a gente mais utiliza aqui no Brasil é a alvenaria, Sim. que é o que todo mundo está acostumado. Mas Sim. você mesmo já falou algumas outras opções que você pode construir uma casa. Sim. Se eu fizer um planejamento Em cima da alvenaria. diferente, né? Que é como que vocês falam? O steel frame, que é steel frame, estrutura metálica. o steel wood. Uhum. Isso, se você pensar num projeto muito bem planejado, ele igualaria o custo de uma alvenaria? Ficaria muita coisa acima? Valeria a pena? Qual que seria o benefício Eu disso? vou... Aqui vou gerúndio. Vou estar chutando que eu acho que, se bem planejado, se o cliente for bem decidido, porque também tem essa, se o cliente for bem decidido e for bem planejado, eu ouso dizer que sai mais barato. Sabe? no Olha total. só que legal.
Por O quê? que é cliente bem decidido? Antes do porquê. Só pra entender. Cliente bem decidido pra ver se eu tô inserido. Você no percebeu, né? Você percebeu, ó, bateu na ferida. Esbarrei num ponto. Bateu na Ó o ferida. calinho. Então, pegar aqui. O que acontece? O cliente bem definido, bem decidido, é aquele que ele sabe o que quer e ele pode fazer as alterações de projeto que for convenientes para ele até uma certa etapa. Depois da etapa, por exemplo, de estudo preliminar, fechou aquilo, fechou. Fechou essa ideia, fizemos 3 revisões, demos 3, 4 ideias, gostei dessa, vamos seguir nessa, fechou, fechou. Começa o executivo, né? O desenvolvimento do modelo executivo, e aí vem, como já está decidido, a gente já sabe revestimento, cor de pintura, já sabe várias coisas. Se ele não ficar patinando nisso, e se? E se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? E se eu trocar todo o meu sistema de iluminação? E se eu resolver que eu não... entendeu? Resolver que eu não quero 3/4, eu quero 4, ou quero 2. Se o se não aparecer, eu ouso dizer, com um pouco de segurança, que fica mais barato. Aí você ia falar do porquê. Por quê? Porque, mesmo sendo um projeto que demanda um pouco mais de tempo de maturidade, porque a gente está falando de tempo, né, maturidade. Sim. Um pouco mais de maturidade para desenvolvimento e planejamento, a obra, tudo bem, a tecnologia é um pouquinho mais cara, mas a obra é literalmente montar Lego, porque as placas vêm prontas, é parafusar e dar acabamento. Então, o tempo de obra, você diminui absurdamente o tempo de obra. Entendi. Exato. E tempo na construção civil é custo, porque você tem mão de obra, Uhum. você Envolve envolve pessoas, envolve aluguel de maquinário, envolve energia. também clima, porque... Sim. Entendeu? Imagina, Se fazer eu pego um período muito chuvoso num determinado tempo aqui no Brasil acontece, pronto, Exato. lascou, parou É. a obra. Ninguém começa a fazer telhado em novembro, É. entendeu? Nossa, atrasei a obra, vou precisar fazer o telhado em novembro? Esquece, você vai fazer de novo em abril, maio. Porque Muita você não chuva. consegue. É. Você não consegue. A Exatamente. menos que você tenha uma lona gigante, monte um circo, você não vai conseguir. Entendeu? Exatamente. E é interessante ter essa visão. Eu vou contar um caos. É a primeira vez que Vamos eu vou... lá, conte o Então, caos. aí, ó. Ô, cadê? Que Hoje foi a honra! primeira vez nesse podcast que eu vou contar um caos. Fui Hoje premiada. chove, Carlão foi Hoje até chove. pra trás. Chove. Mano, você falou uma coisa importante que eu vou trazer um exemplo. Que eu trabalhava numa construtora que trabalha com galpão. Trabalha com o método tilt-up. Pra quem não conhece tilt-up, eles... significa erguer-se, né? Que eles erguem a placa, eles fazem como se fosse uma laje no chão e erguem essa, depois de tempo de cura e tudo mais, eles vão erguer essa placa, aí ela entra 1,20 pro solo e eles vão escorando e montam o galpão. Então, assim, se você comparar esse tipo de galpão com de estrutura metálica ou alvenaria, pré-moldado ou algo do tipo, o estilo tilt-up, ele vai te entregar... Aí depende, claro, do tamanho do galpão, tudo isso vai Sim. influenciar, mas digamos que um de alvenaria ou de outro tipo de construção vai te entregar em 1 ano e meio, o tilt-up vai te entregar de 6 a 8 meses. Então. E aí, mas assim, é o que você falou. Eu trabalhei e eu já vi de perto, eles já me contaram vários casos, que, por exemplo, você pega uma empresa grande que vai querer construir um galpão aqui no Brasil. Aí você começa a pensar de uma outra maneira. Pô, em 1 ano e meio eu vou gastar X, mas daqui a 1 ano e meio vai ficar pronto. Aqui eu vou gastar o dobro, mas vai ficar pronto em 8 meses. Pô, mas quanto e que eu esse ganho? tempo aqui fechado, quanto que eu vou estar perdendo? Entendeu? É esse tipo de pensamento. Pô, mas vai ficar pronto em 8 meses, aí, pô, eu vou ter mais 8 meses pra tá fazendo meu dinheiro render e aumentar. Aí você para pra pensar, pô, quanto que eu perco com um dia fechado? Aí isso é o que você falou, que eu acho que é aí onde entra que você economiza mais. Você E aí economiza. cai no que o Dudu falou aqui, que é uma questão muito... Chega a ser até redundante, né? Que a gente pega aqui quase que sempre. Você sai de uma visão de custo, de orçamento, e você cai mais para uma visão financeira disso. Exatamente. Sim. Você está envolvendo muita coisa, cara. Porque Digamos, de repente eu tô o cara mora de gastando- aluguel, por exemplo.
Entendeu? Então Eu aí, o pensei cara pega... exatamente nisso. O cara vai fazer Entendeu? de steel frame, vai ficar pronto em 3 meses, ou de alvenaria que vai ficar pronto em 1 ano? Gente, ele não precisa nem morar Pô, de mas- aluguel, ele mora com a família, Você entendeu? entendeu? Ele pode estar morando com a família. Que desespero, entendeu? Acontece. Tudo isso. A diferença da experiência. E aí você pega também a importância de um trabalho com um projeto legal, porque a gente está falando do BIM, que aí você não está imaginando, pô, mas tá bom, é um modelo diferente aqui no Brasil, só que eu tenho toda a segurança do processo antes, durante e principalmente depois. o O depois. depois. Exato. Que toda obra precisa. Toda hora Entendeu? precisa. Toda Que eu obra. acredito que é isso. Vamos imaginar Sim. que eu vou lá para um steel frame, é isso? Não tô falando. Porque o meu inglês ele é britânico. Não sei se vocês entendem. O pessoal da Inglaterra me ligaram. Os jogadores me ligaram. Ô, cara, eu vou falar aí. né? Eu vou falar que nem eu vou falar que nem o mano. Caramba, Carlão, você é 1000 grau, mano. Você é 1000 grau, mano. Você é louco. Entendeu? Então, mas vamos imaginar que é o seguinte também, porque é uma cultura totalmente diferente. Eu, como cliente, fui, né, convencido de que aquilo ao longo do tempo vai ser legal, então eu tenho uma segurança muito maior e aí o próprio sistema ele pode me colocar isso lá depois nas pós, né? Sim. Aí é uma questão mais prática, sei lá, vai enferrujar isso daqui em quanto tempo ou não. Vamos pensar ou... numa questão bem prática. Fizemos uma obra de steel frame, quero pregar um quadro. Depois tá tudo maciado, pintado. Como é que eu faço para pregar um quadro? Eu posso acertar a tubulação, eu posso acertar Uhum. os montantes, para quem não sabe, steel frame é como se fosse uma estrutura quadriculada com plaquinha uma de cada lado para fechar. É isso. Mas eu posso acertar uma estrutura que eu não deveria. Se você tem um modelo desenhado, você sabe exatamente onde passa cada coisa, porque isso foi pensado antes e foi executado como deveria ser feito, porque isso tem um processo que é seguido. Então, vou pregar um quadro? Eu não tenho que me preocupar. Eu falo, vou pregar aqui porque não tá passando nada. Inclusive, a previsibilidade que o projeto 3D traz é a nível de decoração, né? Então, assim, Influencia. é claro que eu posso querer trocar o quadro de lugar. Mas, assim, eu não vou trocar o quadro de lugar de uma parede para em cima da porta. Eu vou trocar de lugar Você nos não me lugares já conhece. específicos. Você não me conhece. Que eu já... Você não me conhece, Dudu. Ó, mas Ora. quem aqui, todo mundo é da construção, tem caminhos, né, na construção. Sim. Todo mundo já ouviu alguém reclamando que foi instalar um armário, furou um cano, Sim. Né? Acontece. entendeu? Isso não acontece se você tem um projeto desenhado nessa metodologia, porque você sabe onde está cada cano. Eu tenho até um outro caso, né? Eu já contei aqui, inclusive, que foi até... Para minha filha foi traumático, porque foi no dia do aniversário dela, Meu Deus. de 6 anos. Eu fui colocar uma prateleira na área de serviço. Tradicional, você faz o quê? Olha o croquis, beleza. O croquis fala, cano de gás, 1 metro. Então, você pode furar com um parafuso de X tamanho. Peguei um parafuso da metade do tamanho que poderia, furei o cano de Seguiu gás. as orientações. Acertou. Não, você acertou. Não é que ela acertou nela, você acertou no cano de gás. Já ter jogado esse dia, tinha ganhado. A cara dele. Exatamente. Olha, eu Mas segui, E aí eu o segui tudo. Exato. E peguei. Sou eu Então. que faço essas croquis cagadas. falou. Você conseguiu. Simples. O croquis falou, tá na profundidade X. E o cano tava encostado no azulejo, praticamente. Tinha azulejo, revestimento e cano. E o croquis de um prédio, uma construtora, errado. O croquis errado, que legal. Mas é. Que legal. Aí, se você tivesse contratado a Clara, ela tivesse feito o projeto com um BIM, pronto, já estava Você já sabia exatamente onde zerado. estava. Cara, tem uma coisa aqui que a gente conversa muito. Esses caras, eles gostam de fazerem um bullying comigo. Bullying. Como meu é britânico, é o bullying. Né? É o bullying. Então, eles gostam de cometer o bullying comigo, mas... E eu falo direto aqui sobre a questão do metaverso, né? Onde que estaria? Eu imagino assim... Vamos imaginar a evolução da espécie humana, né?
Então a gente vê lá aquelas fases até a gente estar ereto e poder andar. Onde que estaria o BIM? Porque eu imagino a evolução da arquitetura. Eu tenho lá um projeto que eu fazia de maneira manual, um desenho, tenho lá as maquetes, aí eu tenho um CAD, agora a gente está falando do BIM. Aonde que ele estaria até chegar num metaverso, por exemplo? Olha, Pergunta sinistra. Pois é. muito doido. Numa cronologia, É, onde ele estaria? eu não sou uma pessoa muito letrada em metaverso, é. mas considerando que BIM e parametria hoje são a ponta da tecnologia, a coisa mais tecnológica que a gente tem na construção civil, Ixi, então já virou. então hoje nós somos o homem de pé. Mas eu não sei o que vem pra frente, né? Porque a gente evolui, cada ano saem coisas novas e... A tecnologia é sem limites. Já É. É sem limites. Não- Quando eu falo que os Não caras sabe onde os pode caras parar. já estão aí, eu dou um aviso pra você. Vocês vocês cometem um bullying É que os comigo. amigos dele, os ETs. É. Ah, Não, os caras estão São aí. os ETs. Eles vieram com essas ideias aí e pronto, não tem pra onde voltar. eu não posso falar nada porque eu sou com extraterrestres, eu acho que a gente não tá sozinho. É Aí, muita mais uma pretensão, parceira, entendeu? tá É, vendo? Tá bastante. vendo a respeito? Tem podemos. bastante convidadas que estão com você, cara. Então, eu tô- Eu Foi- acho que é muito se achar a última bolacha do pacote, entendeu? Eu tô com umas manias agora, cara, só vou cortando. Ah. Não, pode falar aí. Não, Falando porque- dos nossos porque- amigos. Falando dos amigos é o seguinte, eu descobri que tem uma movimentação toda meia de energia astral, que eles estão aí chegando, já estão se comunicando, que a gente aqui ainda não está preparado para isso, mas aqui a gente já está recebendo comunicação com eles, né? Mas, porra, aí eu escutei né, que esse negócio você vai escutando de lá para cá e tal, que essa energia é trocada mais ou menos em alguns horários e tem um horário pra gente aqui, né, do Brasil, das 3 horas da manhã. Aí você me perdeu. Meu, eu encuquei com esse negócio que cara, eu posso dormir cedo ou dormir tarde, eu acordo entre 3 e 4 eu acordo. Você tem gato? Não tenho gato. Ah. Os gatos eu comi. Ó, bom, deixa eu ficar tudo. Eu fiz churrasco. É a hora do, Não posso é a hora falar do isso aqui. download. Não. Eu não vou cortar, Bruninho. 3 Eu horas não é a vou hora do cortar. download. Não, Eu vou fazer o download nele, 3 horas, entendeu? Não, acho que Aí isso não, ele isso daí não. Não tenho gato. Infelizmente não tenho gato em casa, não. Não, porque gato esse horário, nossa senhora. Tenho 2. Entendeu? Então, eu não sou o único. Não, os gatos, eles acordam esse horário Então também. tá bom, vou pegar uns gatos e deixar lá em casa. Porque eles Aí fazem eu vou ficar companhia. batendo papo com eles. Então, esse horário eles Chegar lá, fazem tá cheio de companhia. gato lá. Manda todo mundo embora, tá ele e os gatos. Ah, vai virar o tio dos gatos. Agora, uma dúvida que me deu, você falando lá do momento do projeto, a previsibilidade do cliente. Como que funciona na prática? Assim, eu cheguei e, daquele jeito que você falou, normalmente ele já chega com um escopo ali, ó, eu quero assim, assim, assado. Como que funciona a questão de você demonstrar novas possibilidades que o cliente não visualizou? De repente, assim, ó, eu quero uma casa assim, assim, assado, meu terreno é esse. E aí você vê que, pô, nesse terreno cabe o projeto que ele falou, o escopo que ele falou, mas caberia também, de repente, uma casa de isopor, de repente, uma casa de madeira, de repente, mudar esse detalhe aqui para isso aqui. Como que funciona essa, como que eu posso dizer, essa autonomia, ou até que ponto também vale a pena você demonstrar possibilidades que ele não visualizou? Acho que o que manda nesse sentido é o bolso. Entendeu? Depende muito do quanto ele tem de orçamento. Uhum. Por quê? Se ele vira para mim e fala, olha, eu tenho tanto para construir isso, e tá tudo embutido nesse preço, eu tenho um pouco mais de liberdade. Porque se ele fala, eu tenho tanto para construir isso, a gente pode propor. E aí vai muito dele estar aberto a receber esse tipo de construção diferente. Você já sabe que tá tudo dentro do escopo que ele tem financeiro, então Isso. Aí é mais... Se a gente opta por essas tecnologias construtivas que exigem um planejamento, steel frame, steel wood, você sabe o quanto ele vai gastar.
Agora, se a gente pensa... Lembrando, esse cliente é um cliente decidido. Né? Porque se ele não for decidido, não interessa, gente. O que for, entendeu? Pode ser até que... Você olhou pra ele... Aí eu tô lascado. Se a corrente eu for te procurar... Eu vou chamar no VAR. Eu vou chamar no VAR. Eu sou cliente problema. Tudo isso que você falou aí... Eu vou chamar no VAR, porque quando ela falou, todo mundo olhou pro Carlão. Cliente decidido, aí todo mundo voltou. Todo mundo... Mas aí, se a pessoa, depende muito, porque tem pessoas que elas querem a alvenaria, porque é uma coisa que tá e funciona há séculos, ela Segurança, será? Não sei, mas é uma coisa que não necessariamente, depende. A minha pergunta é porque, assim, na minha visão, a minha pergunta foi exatamente por isso, porque na minha visão, eu tô acostumado com a alvenaria, mas eu acredito, e vocês... tem mais propriedade para dizer, eu acredito que a maioria está acostumado com a alvenaria, não porque acha que é melhor, porque é a única coisa que conhece. Exatamente. E porque de uma determinada maneira, ele colocou na cabeça que aquilo vai sair mais barato. Porque é a única coisa que ele conhece. E aí vem o problema aqui de não saber, desculpa também, você pode ter uma bela de uma tecnologia e não saber vender essa tecnologia. Sim. Porque quando você pega, eu tenho uma cultura... A forma que você vende... Entendeu? Tem uma cultura que eu tô aqui, tô seguro, tal, pá, e que vai me custar tanto, mas eu tenho uma outra que é inovadora, vai me custar tanto, se eu deixar custo por custo, o que acontece? Vai no menor. sabe. Eu vou no menor, eu não tenho diferenciação. Agora, se eu já falo que o tempo é menor, que eu vou utilizar menos pessoas na obra, e assim vai. E assim, mas é uma questão o que já está cultural muito consolidado, qualquer cliente, na dúvida, ele tem no mínimo 5 amigos pedreiros que ele vai perguntar. E o cara vai falar, imagina. que você já conhece. Exatamente. Você falou uma coisa, uma questão cultural? É uma questão cultural. É uma questão cultural. Porque quando a gente pensa, por exemplo... porque nos Estados Unidos, na América do Norte, enfim, é tudo de madeira. Porque lá é um tipo de construção que, lá tem muito... Gente, fugiu o nome. Naturais. Isso, desastres naturais. Então, caiu é fácil montar. Tem muita madeira de qualidade para fazer esse tipo de construção. Aqui, inclusive, né? Só que lá é um clima mais seco. Aqui a gente tem um clima muito úmido, então madeira que apodrece muito fácil. Então, hoje em dia, a gente tem tecnologia, por exemplo, Steelwood, para sanar esses problemas de umidade. Mas é uma questão cultural, muito cultural. E assim, eu não tenho como... se o cliente está aberto a uma coisa nova, é muito fácil você vender ou uma tecnologia diferente. Mas se ele é uma pessoa mais conservadora e 99% dos clientes são... Você sabe que tem, inclusive, estudo disso, né? Porque qualquer produto que você lança no mercado, você tem uma coisa chamada que é curva de adoção da marca. Isso daí tem tecnologia. Bom, tá aí, livros de marketing, jogar na internet tem curva de adoção da marca. E para você começar um produto inovador de qualquer maneira, eu tenho que entender qual que é meu público, e o perfil do público que eu tenho, seja ele qual for. Eu posso lançar uma Ferrari, elétrica, você vai pegar a grande maioria que ainda está aqui, que é o consumidor, que está acostumado com carro antigão, com motor, aspirado, turbo. Então, Então, você vai fazendo com que essas pessoas que têm uma capacidade, uma competência mais inovadora, elas acabem influenciando as outras, e as outras vão olhando aqui, não falando, isso daqui é legal. Influencia o mercado. Entendeu? E aí eu vou crescendo nessa curva de adoção da marca. Isso é estudo, é uma questão de estudo. Mas eu acho que se a gente não mudar isso, a gente não sai também. Não sai. Né? Se a gente não entender quais são os benefícios disto, a gente não vai para frente. Não. Né? Porque senão a gente estaria ainda na época do tijolão, que eu sinto saudade, que não tinha WhatsApp para contar mensagem daqui. Né? Mas é estrutura metálica mesmo. Ainda hoje não é uma coisa... Tudo bem que estrutura metálica tem um custo um pouco mais elevado, mas não é uma coisa super difundida.
E é o que levou, sei lá, Chicago a ter grandes arranha-céus, português, grandes prédios, né? E a gente não usa em larga escala, por exemplo. Né? E a gente tem o que não falta é minério em Minas Gerais. Essa daqui. Né? Então, sai daqui. Sai daqui, boa parte. Muita coisa sai daqui. É um engraçado que assim, a gente não utiliza dos nomes. Chega a dar raiva. Cara, Então, o Brasil é o país foda. mais rico do mundo, gente. Porque minério. Cara, Falou cozinha. que nem mineiro agora, minério. Minério. Chamou até no sotaque. Uai. Oi. Nu. Que nem o mineiro lá. Nu. Tem hora que ele fala nu. Mas a Cozipa, cara, é uma coisa impressionante também, cara. Quando você entra dentro da Cozipa, tem trem que passa lá dentro das caldeiras. O minério sai daqui. O trem já pega aquele minério encomendado já nas caldeiras, desenhados, formatados, vai ali no Porto de Santos, que tá ali do lado, e aquilo já vai pro resto do mundo. Mas é. Né? Então, assim, a gente fala de níquel. Níquel é um tipo de minério que a gente tem que é para construir espaçonaves, cara. Porque ela é mais flexível que o aço. O Brasil é o país mais rico de níquel no mundo. Tá lá, a Amazônia lá, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente fala de madeira. Tem O outro daqui. exemplo, sai daqui. Desmatamento, nego reclamando de desmatamento. É porque sai daqui, tá lá. Mas tem plantação de madeira ecológica hoje em E dia. tem. É possível, né? É uma coisa super viável. Mas, culturalmente, Já não a se gente faz. tá no bloco cerâmico, cimento e concreto. Mas aí é que é o legal, que a visão também do profissional, porque assim, você vê, ela falou duas coisas. Olha como o negócio é muito mais amplo e aí o leigo vai, pô, a gente, legal, vou construir uma casa de madeira aqui no Brasil, lá no, sei lá, beirando uma praia qualquer. Ela falou de umidade, né? Aí você pega uma casa de alvenaria mesmo, americana, meu, quando passa tornado naquele negócio, é muito louco, cara. Porque imagina também não só o peso, a questão da reconstrução, o perigo, o risco, tem uma série de coisas que influenciam, né? Sim. Muito louco isso. Eu ainda vou entrar nesse A geografia é importante, né? É. Não só para a geografia, mas para tudo, né? O local que você vai construir é importante. Sim, faz parte também do estudo dos preliminares do arquiteto. Faz. Análise do entorno, direção do sol, direção do vento, faz tudo parte do estudo do arquiteto. Faz. Inclusive, estudo de insolação, fachada, aquecimento, tudo isso a gente consegue também com o BIM, né? E eu preparei um vídeo só pra gente Perfeito. falar sobre insolação. Perfeito. A gente Pra gente falando, poder o negócio ver. Tá aqui na Ai. Aí, ó, o projeto pronto. Inclusive com o Luiz Carlos, meu parceiro, irmão, camarada. Aí é só um estudo pra gente ter certeza que durante o maior período do dia, né, uma piscina ia ficar no sol, por exemplo. Sim. Que é uma coisa super simples pra quem trabalha com BIM fazer esse tipo de estudo, que é uma coisa assim, né, ninguém quer água da piscina gelada, né? A gente Nossa. quer uma aguinha quentinha. É só pra ilustrar um pouco essa questão do Mas aqui entorno. passou rápido, por exemplo, mas... Tá super acelerado. ele está acelerado, mas essa movimentação, Pode por voltar, exemplo, Luiz. em cima desse estudo, em qual momento que eu vou perder? Do dia, por exemplo, se você fosse... Dá pra gente ter de tal hora bate sol no verão, de tal hora bate sol no inverno. A gente consegue colocar as datas e saber exatamente a trajetória, porque a gente consegue geolocalizar o projeto. Entendi. Porque eu gosto de água, gosto de piscina, inclusive modificou minha cor porque eu peguei uma piscina esse final de semana. Os memes vêm pronto, eu adoro isso. Né? Ele falou que o inglês dele é britânico por causa disso, porque ele é gringo, na verdade. Ele ficou assim pegando sol. Cara, e hoje eu fui comer o japonês. Aí aqueles pauzinhos, aqueles negócios. Eu falei, cara, você não tem aqueles brilhantes lá, o Big Nut e tal. Ei, bicho, cheguei aqui com uma fome lascada. Você come, não come nada.
Ó, aí Mano, eu olhei você é pra mil- cá pro Ô, você é rapaz, mil eu grau, falei, mano, você é bicho, demais, mano. olha pra mim, eu sou original, eu sou japonês original. Aí o cara eu falei, não sei por que você tá aí. E fala sério, né? Não entendi o motivo da risada. Na hora do Rush, mano, o Carrie, irmão, o Carter, mano. Ai, muito bom. Já foi, né, Edu? Já foi. Mais uma vez. Conteúdo bom, o tempo voa. Ah, foi ótimo, gente. Nossa senhora. A gente, né, tá já estourado aí no tempo. Começa você, faz a... Considerações finais? Claro, obrigado pela disponibilidade, pelo conteúdo. É um tema muito importante. Eu acho que muita gente não tem conhecimento ainda do que é o BIM. Acho que tem até dúvidas e às vezes não tem nem sabe que existe o BIM, né? Então acho que é um conteúdo muito bacana que a gente trouxe aqui, né? Para falar da importância da tecnologia, desse tipo de método de construção. E eu falo muito aqui que a gente criou esse podcast para trazer informação, despertar a curiosidade na pessoa que está assistindo, com um pouco de leveza, né? Um pouco de alegria, com as pérolas do Carlão. Mas assim, obrigado. Obrigado pela disponibilidade e pelo conteúdo. Cara, é mais um dia de aprendizado, viu? Eu achei muito legal verdade. isso, porque assim, são coisas diferentes que a gente sabe que está aí disponível, a ferramenta está disponível. E assim, é uma ferramenta que está disponível que não é uma coisa para ficar aí parado, não. A gente está falando aqui de antes, durante e depois, a gente está falando de orçamento, a gente está falando de manutenção, a gente está falando de custo, a gente está falando de um conforto, meu. Você fala assim, cara, eu vou pegar tudo aquilo que eu visualizei, né, que eu sonhei. Quando você vai construir uma casa ou um projeto qualquer, você tem um sonho naquele projeto, seja ele comercial ou particular, né? Sim. Pô, você tem um sonho, se você tem a possibilidade de uma ferramenta entender todo esse processo e visualizar aquilo e falar... Às vezes a gente brinca bastante, mas, cara, olha aí, ó. Eu falo muito do metaverso, mas olha isso, daqui não deixa de ser um metaverso, entendeu? Para isso virar um metaverso na prática, é um saltozinho que tá aí. A gente tá falando de uma tecnologia que vai revolucionar o mundo, que não vai demorar, gente. Esta década... Na verdade, eu acho que nós estamos falando de algo que já existe. Já existe, entendeu, cara? Então, nessa década a gente vai ter isso, mas pra gente ter isso, a gente já tá aqui, entendeu? Sim. Então, cara, obrigado pelo aprendizado. Desculpa aí as brincadeiras, mas, cara, muito legal mesmo. É muito legal mesmo. E, assim, muito sucesso pra você e obrigado por ter... aceitado o convite com a gente. Imagina, gente. Eu que agradeço o convite, foi muito legal, foi muito divertido. Gostei bastante. Legal. Espero que a gente tenha trocado bastante figurinha, que tenha sido, né, divertido para vocês, tanto quanto foi para mim. E é um prazer. Sempre que vocês precisarem de alguém, Legal. pode me chamar que eu venho. Obrigada. Assunto tem, né? Assunto tem. Tem Se mesmo. aprofundar Vixe, ainda mais, tem. Eu não assunto falei tem. dos caras ainda, mas... Ele nem perguntou de fazer projeto pros ETs, né? Também pro meu irmão. Nem chegamos no Michael. Nem No chegou no Michael. Michael Jackson. Tem o Michael Jackson também, não é só os ETs. O Michael Jackson tá vivo também. Cara, eu descobri outra coisa. Posso, antes de você finalizar? Sim. Do Maico, uma outra novidade. Eu falo que ele não faleceu. Vocês não levam a sério. Você também acredita no Michael? Não. Esse não. Não, esse não. Esse é Nem, só nem às ele. 3 horas da manhã também não. Então ele tá Não sozinho, dá. então, nessa, então. Então, bicho, tem umas paradas muito loucas do Michael aí, que é novidade, tá? Diz que ele tá numa cápsula com aquela questão de temperatura, né? Que você... Isso são Criogenia, projetos- sim. criogenia, que Vixe, mano. ele está aí aguardando períodos melhores. Mas é uma outra teoria muito louca. Depois a gente tem que conversar Então, sobre ele o não Michael. Então, na verdade, ele não ficou branco. Ele foi congelando. Ah, E ele, se você olhar nos YouTube, vai nos YouTube que você vai ver o Ainda bem que seguinte. você não vai ser cancelado, Não, né? você Ou vai não nos sei, né? YouTube, não sei, agora não pode falar mais nada. Você vai nos YouTube e vê lá que essas cápsulas, ele já dormia nessas cápsulas. Isso desde lá das décadas de 80. Eu Sai vou falar, fora. Michael, acorda. Eu estou querendo escutá-lo Meu, novamente. quanto mais você andar com ele, eu vou contar um negócio rapidinho, esse negócio das 3 horas da manhã, ele me contou. aham. Eu nunca acordei às 3 horas da manhã, eu durmo direto.
Aí ele me contou, não, 3 horas da manhã, energia, não sei o quê. Beleza, fui pra casa, dormi, acordei 3h13. Aí você acorda e fala, será que eu vou lá fora? Será que eu vou olhar pro céu, ver se encontro algum ET? Falei, eu vou matar o Carlão. Eu nunca acordei. Quando eu acordo, eu sempre Não, você penso ficou- em você, meu amor. É isso, ó, ele pensou mano. tanto em você que você acordou. Eu nunca acordei. Depois que ele me contou, eu acordei 3h13. Eu falei, não, mano. Nem levantou, né? Você acorda e fala, deixa eu ver que horas são, só pra, né, 3h13. Eu, não, mano. É ele. Aí, irmão. Desculpa aí. Clara, gratidão pelos ensinamentos. Tivemos mais uma aula, né? O que me impressionou é que, assim, vou só mudar uma palavrinha do que o Carlão utilizou. O que me impressionou é que quando você ouve a respeito do BIM, você ouve exatamente como uma ferramenta, um software. E, na verdade, o que me impressionou é que o BIM é uma metodologia que, inclusive, já deveria ser comum. Prática, né? Já deveria estar aí difundida no segmento e a gente utilizando e ele até já ter mudado a cultura, mas, enfim... A gente devagarzinho... Chega Chega lá. lá. Eu tenho a experiência, a esperança, aliás, que a gente chega lá. Mas gratidão pela sua disponibilidade, pelo conteúdo, pela aula que você nos deu. Verdade. E a você que nos assiste, né? A Clara já fez as considerações finais dela. A você que nos assiste, gratidão pela sua audiência. Curte, compartilha. Né? Se você teve, né? Se você foi tocado pelo bichinho da curiosidade aí desse conhecimento magnífico que a Clara trouxe, a gente vai deixar todos os contatos dela aqui na descrição, mas procura mais, né, a respeito do BIM, da metodologia, procure empresas, né, que utilizam. Vamos, né? O nosso objetivo, mas também a nossa função é difundir os conhecimentos, né? Ser um canal aí que possa trazer aí uma melhoria pro todo. Pro segmento. Então, gratidão a todos vocês e axé. Show de bola. Obrigado.